porque ele não se sente perdido. Só quem que precisa de Salvador? Quem está perdido, quem está morrendo, não é verdade? Mas aquela pessoa que está nadando, na hora que ele reconhece: eu não dou mais conta de dominar essas águas, eu vou afogar. Antes de afogar, ele reconhece: eu preciso do salva-vidas, e grita: socorro. Irmãos, nós estamos procurando aquelas pessoas que reconhecem: sem Jesus eu não vou para o céu. Tem gente que acha que ele está nadando no mar da religiosidade. Oh, esse mar da religiosidade é tão gostoso. Tem gente que coloca a sua fé em algumas coisas que homens inventaram de desviar a fé das pessoas do verdadeiro salva-vidas, Jesus, e começaram a colocar as pessoas a olhar para outras pessoas que até foram boas, que até hoje são chamados de santos, porque nos dias que viveram, eles tiveram uma vida boa, uma vida santa. Mas essas pessoas não estão ainda mais no nosso meio, sabe? Tem muitas pessoas boas chamadas de santos, que tem até imagem deles em altar, mas que eles não podem absolutamente fazer nada para salvar ninguém que está vivo hoje, porque eles estão mortos. E se eles estão mortos, salva-vida morto não pula na água para tirar ninguém. Está me entendendo? Sabe, uma pessoa muito boa, mas que já morreu, não pode tirar ninguém do caminho do inferno. É só o Senhor Jesus, porque Ele está vivo. Diga: Ele está vivo. Fala onde Ele está. À direita do Pai. Vivinho da Silva, olhando para nós, intercedendo para nós. E nessa hora Ele está dizendo: Pai, abençoa que a palavra do pastor esteja entrando no coração de alguém que está sentado nesse auditório, e esse alguém precisa da salvação de Jesus. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, esse salva-vidas maravilhoso nunca pôde fazer nada por você, porque a vida inteira você achou que estava salvo, estava nadando. Estou nadando naquela religião, está uma delícia. Estou nadando aqui na saúde, nesse mundo, está uma delícia. Estou nadando aqui no sucesso financeiro do meu emprego, da minha empresa, e está uma delícia. Mas aí alguém começa a orar por você, e aí Deus fala assim: ele está nadando nada, ele está se distraindo, ele não está vendo que existe um lugar profundo, e quando ele estiver naquele lugar profundo, as forças dele vão acabar, e ele vai afundar, e ele não vai gritar pelo salva-vidas, que não vai dar tempo. Mas amados, nessa noite o Senhor Jesus está dizendo: reconhece que você precisa de mim, e eu vou te abençoar grandemente. Amém? Então quem pensa que está nadando não precisa de salva-vidas. Quem pensa que está salvo não precisa de Salvador. Agora, eu quero ler com você João capítulo 12. Aqui no Evangelho de João capítulo 12 tem uma palavra muito interessante que diz o porquê que algumas pessoas não conseguem ser salvas. João capítulo 12, eu quero ler o versículo 42. Olha só o que diz aqui: no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus. Que bênção! Líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Olha aí, irmãos, criam em Jesus, mas não declaravam a fé, não abriam a boca, como diz lá em Romanos 10, 9: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, porque no seu coração você crê que Ele é o único Senhor, você será salvo. Já tinha nos dias de Jesus gente que acreditava em Jesus, mas ficava quietinho, nunca falou: eu creio e eu me entrego a Ele. Nunca falou. Mas por que será que não falaram? Aqui está dizendo o motivo: se eu falar, vão me discriminar, eu não vou poder mais sentar naquela cadeira de honra que eu sento lá naquela igreja que eu vou. Eles iam numa igreja, os fariseus eram religiosos demais, eles sentavam em cadeiras,
de honra. E eles disseram: se nós declararmos a nossa fé nesse Jesus, nós não vamos ter mais a nossa posição de honra. Mas o versículo 43 diz: eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Amado, será que tem alguém aqui nessa condição? Você gosta mais de ser visto como alguém que tem uma religião, que essa religião é tão antiga que ela vem dos seus ancestrais. Tem gente que diz: olha, sabe, eu tenho uma lembrança aqui guardada comigo, que eu recebi do meu tataravô. Ele cria nessa imagem, e ele passou para o meu bisavô, que veio para o meu avô, veio para o meu pai, hoje está na minha mão. Aí alguém fala assim: sabia que isso não te salva? Como não? Não te salva. Quem salva é só Jesus Cristo. Mas como assim? Eu não aceito um negócio desse. Ei, se eu acreditar num negócio desse, o que eu vou ter que fazer com isso? A Bíblia diz que você tem que tirar a tua fé disso e jogar fora, que não presta para nada. Imagina, que absurdo. Então, irmãos, já nos dias de Jesus tinham pessoas que, quando eram convidadas a colocar a fé no Senhor Jesus, eles disseram: espera lá, tem alguns inconvenientes. Se eu quiser levar uma vida com Jesus, eu vou ter que pagar um preço. Estou fora. Será que tem alguém aqui, irmãos, que não está assumindo um compromisso com o Senhor Jesus, porque está com vergonha? O que será que vão pensar de mim? Irmãos, já no domingo passado, Deus está conduzindo a gente numa direção aqui, que é algo que nós estamos pedindo a Deus faz tempo: que mais pessoas aceitem ouvir de Deus aquilo que Deus quer falar sobre a igreja. Palavra de conhecimento nada mais é do que Deus dizendo assim para alguém que está ali: Senhor, me usa como um vaso, me usa como um vaso. Deus vai e fala assim: ô vaso, vai lá e fala então que tem alguém no nosso meio que está com um problema, e se ele admitir, se ele confessar, estou mesmo, ele vem à frente, você ora por ele, ele volta curado. Sabe, irmãos, nós estamos acostumados a ir num lugar onde tem um pregador famoso, poderoso, que põe a mão e a coisa acontece. Sabe, irmãos, eu tenho medo dessas pessoas, porque sabe o que acontece? Deus pode usar mesmo essas pessoas, mas o orgulho começa a inchar o coração dessas pessoas, e dali a pouco, sabe o que acontece? Deus não pode mais usar, porque o orgulho está usando a pessoa, a vaidade está usando a pessoa, a glória de Deus se apaga do rosto daquela pessoa. A Bíblia fala que Moisés, quando subia no monte, estava lá na presença de Deus, ele descia e o seu rosto brilhava tanto que ele precisava colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele. Todo mundo fazia assim, que parecia que tinha um sol tão forte que saía do rosto de Moisés. Aquele sol era a glória de Deus, era a presença de Deus que ficou forte, porque ele tinha estado com Deus. Mas os dias iam passando, e aí aquele brilho apagava do rosto de Moisés, mas ele continuava usando. Por quê? Porque agora, se ele tirasse, todo mundo ia ver: não tem mais nada aí, rapaz. Então ele continuava usando. Tem gente, irmãos, que a glória de Deus já foi embora da vida dele, mas ele continua com o título, ele continua com a fama, ele continua. Por quê? Porque ele não quer perder algumas posições. Deus pôde usá-lo um tempo, mas Deus de repente não está usando mais, mas ele continua querendo, porque tem outras vantagens envolvidas nisso. Quando estão me entendendo, diz glória a Deus. Diz assim: fala comigo hoje, Senhor. Eu preciso entender que eu preciso depender cada dia mais do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Lá em 2 Coríntios, interessante que o apóstolo Paulo escreveu essa carta dizendo o seguinte: eu saio por aí falando da glória de Deus para muitas pessoas. Paulo dedicava a vida dele a sair ganhando vidas para Jesus, mas algumas das pessoas ele não conseguia ganhar. Para algumas pessoas ele falava e não adiantava. E aí ele deixou registrado para nós 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4: se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Eles não
Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Deus. Traduzindo, Paulo quer dizer, tem algumas pessoas que a luz desse mundo já os cegou, as coisas desse mundo já encheu a vida deles, e eles agora não permitem mais que o Espírito os use para a sua honra e para a sua glória. Eles não permitem mais. Então, o que acontece? O Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Diga misericórdia, Senhor. Diga, eu nunca quero que a minha mente caia na escuridão, porque o inimigo é especialista em conservar a mente na escuridão. Então, em nome de Jesus, irmãos, se você sente que está em algum tipo de escuridão, porque algum tipo de orgulho encheu o seu coração, algum tipo de religiosidade está comandando a sua vida, você acha que você pode depender não só de Jesus, mas de Jesus e também da sua obediência. Você acha que precisa depender de Jesus e também das suas boas obras, boas ações. Deixa eu te dizer, não é boas obras, não é boas ações que salva ninguém, mas é só o Senhor Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde: reconheça que precisa de Deus. Segunda coisa, é necessário, se você quiser ter uma vida com Deus, segunda coisa, é necessário decidir querer. Como assim? Hoje você tem que sair daqui com uma decisão. Eu decidi, eu quero a presença de Deus na minha vida. Você quer ter vida com Deus, irmão? Você quer mesmo? Quer mesmo? Deixa eu insistir, você quer mesmo ter vida com Deus? Sabe, essa pergunta, você quer mesmo? Jesus fazia naqueles dias, sabia? Eu quero mostrar para você que Jesus, sempre quando ia curar alguém, ele falava assim para o doente: você quer ser curado? Lá em Marcos capítulo 10, olha que pergunta interessante que Jesus faz para um cego. Você pode falar assim, mas eu não estou entendendo, como é que Jesus chega num cego e pergunta: você quer ser curado? É claro que um cego quer ser curado. E eu te pergunto, será que quer mesmo? Olha só, Jesus aqui em Marcos capítulo 10. Acharam? Quem achou diz amém. Embora a pastora coloque ali, né, para você, mas eu gosto que você abra na sua Bíblia, porque se essa palavra que você ouvir aqui estiver na sua Bíblia, não tem como você dizer que isso não é verdade. Porque ali, ó, a gente pode escrever qualquer coisa, mas na Bíblia que está na sua mão, já foi escrito o que Deus quis. Então eu quero que você leia. E alguns gostam até de grifar. Eu gosto muito de grifar, que quando você grifa, você diz: isso aqui eu aprendi. E um dia você chega naquele texto e fala: eu sei disso, olha aí, já aprendi. Então aprenda o seguinte, capítulo 10, versículo 46.